Deus abençoe a todos os irmãos que estão inscritos nesse canal. Passando aqui nesse vídeo, trazemos uma mensagem bem conhecida do livro de João, capítulo 10. Bem conhecida essa palavra, mas pouco entendida, muito pouco entendido. O sentido da palavra de João 10, do versículo 1 ao versículo 5, é pouco entendido por muitos cristãos. Por isso há muitas perdas, por não entendermos a palavra ou compreendermos o sentido da palavra, há muitas perdas. Quando a interpretação da palavra é carnal, é humana, é pelo raciocínio humano, pela inteligência humana, enquanto que nós sabemos que a palavra ela só tem sentido correto e verdadeiro quando é revelada pelo Espírito Santo, que é o autor, que é o inspirador de toda a palavra de Deus, que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Todos esses 40 homens que escreveram a palavra, ungidos pelo Espírito Santo, todos esses homens, 40 homens, desde o Velho e do Novo Testamento, foram homens ungidos, inspirados pelo Espírito Santo, não trouxeram interpretação própria, palavra própria, voz própria. Preste atenção, eles não tinham voz própria, a voz era a voz do Senhor, eles eram instrumentos no Senhor. A palavra é do Senhor, não uma voz própria no sentido da inspiração. O Senhor os usou e eles escreveram, eles foram ungidos. Por isso nós temos esse livro maravilhoso, esses 66 livros da Bíblia, que é inspirado por esses 40 homens, santos de Deus em épocas diferentes. Essa é a maravilha da palavra. Agora veja, irmãos, quanta perda por não sentirmos, não vermos o sentido da voz de Deus na sua palavra. Capítulo 10 de João é claro: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Guarde essa palavra, conduz para fora. Aqui está falando de Cristo. Cristo como pastor, não está falando de um ser humano, de ministério pastoral. Aqui fala de Cristo como pastor. É aberta a porta, ele tira para fora do aprisco. Ele tira para fora. As suas ovelhas ouvem a voz. Aqui é clara. Quando ouvimos a voz do Senhor, verdadeiramente saímos para fora do aprisco da religião, para fora, para servir a Deus como igreja, corpo de Cristo, chamados para fora, é a palavra igreja. Da onde o Senhor nos tirou? Do aprisco da religião. Por mais que tenhamos conhecido o Evangelho, até sido abençoados e salvos, mas, meu irmão, nós temos que ouvir a voz do Senhor. E o Senhor nos chama para fora. O Senhor nos chama para fora do aprisco de todo o sistema, do domínio humano inventado por homem, criado por homem, chamado para fora. Temos que ouvir a sua voz. Esse é o sentido, irmãos. Quanto prejuízo por não ouvirmos a voz do Senhor. É determinante a voz que ouvimos. Que voz que temos que ouvido ultimamente? A palavra de Deus diz no capítulo 14 e 10 de 1 Coríntios que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem sentido. Há muitas vozes. Irmãos, quanta confusão, quantas vozes estranhas, quantas vozes sutis, malignas que têm enganado pessoas, torcendo a palavra, como Eva foi enganada pela serpente, torcendo a palavra. A obra do diabo é torcer a palavra, mudar o sentido da palavra. Por isso ele vem com vozes estranhas, revelações estranhas, coisas mirabolantes, e multidões são arrastados por esses falsos obreiros,
que são ladrões e salteadores. Cristo é o que entra pela porta, Cristo é a porta, Cristo é o pastor, Cristo chama as suas ovelhas pelo nome, chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora do aprisco, para fora de todo engano teológico religioso. E continua dizendo: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Irmãos, entre os dons do capítulo 12 de 1 Coríntios, fala do discernimento. O que o povo de Deus, a igreja nesses dias mais precisa é discernimento. Há muitas vozes do mundo, há muitas vozes, nenhuma delas sem sentido. Toda voz tem sentido, muitas vozes, mas a palavra diz que essas vozes não enganarão aqueles que estão diante do Senhor, porque a palavra diz aqui que não são ovelhas dispersas, Ele está à frente, elas seguem. Que voz que temos seguido, irmãos? Que voz? Lembramos de 30, 21, 22 e 23, lá do livro de Isaías: ouvirás por detrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai nele, no caminho que é Cristo, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. O Senhor vai à frente e a voz fala, o Espírito diz: esse é o caminho, segue, Cristo é o caminho, Cristo é o caminho vivo. Ele vai à frente das suas ovelhas ouvem a voz, e elas não atenderão a voz estranha. Irmãos, quanto prejuízo, quantas perdas, quantas vidas que caíram, se perderam, morreram por falta de ouvir a voz, ou servos e servas de Deus, filhos de Deus, que perderam o sentido da voz e não ouviram para socorrer. Lembro do testemunho de um irmão maravilhoso que trouxe uma criança para a reunião, um santo de Deus, no seu colo, uma criança de 3 a 4 anos. E esse irmão, pode ter certeza, que coisa gloriosa, estava orando em casa, orando, e o Senhor disse para ele, o Senhor falou com ele, a voz falou, o Senhor falou. O Senhor não fala no nosso ouvido humano, me fala no coração, no ouvido do coração. É no interior, é algo poderoso, é no novo homem que o Senhor fala, no espírito do novo homem, no ouvido do novo homem, e dá visão para o novo homem, com olhos espirituais, como está no capítulo 3 de Efésios. Irmãos queridos, atentem para isso. Quantas perdas, quantas vidas se perderam, quantas vidas deixaram de ser salvas, libertas, transformadas, porque não houve ouvido espiritual para ouvir o Senhor. E a palavra diz 7 vezes em Apocalipse 2 e 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, não é quem tem orelha, é quem tem ouvidos espirituais, os sentidos espirituais exercitados para ouvir a voz do Senhor e seguir. Haveria tantas bênçãos se ouvíssemos a voz. Nós temos ouvido, irmão. Que nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? O que temos ouvido? Aquele irmão estava orando em casa e o Espírito disse para ele sair. Falou claro, o Senhor disse para ele. E tinha um mato perto da sua casa, o Senhor ordenou, ele entrou naquele mato. Não entendeu por quê. Foi orando e orando, baixinho. Lá na frente, ele ouviu o grito de uma criança, choro de uma criança. Isso é real, irmão, choro de uma criança. E ele se espantou, meu Deus, e achou uma criança recém-nascida, abandonada, coberta de formigas. Levantou aquela criança, sacudiu aquelas formigas fora, abraçou e chorou, e veio para casa com essa criança, cuidou dessa criança, adotou essa criança. E aquela criança, então, ele trouxe e mostrou para os irmãos e testemunhou aquela criança linda de 3, 4 anos, uma menina linda. Meu irmão, minha irmã, isso nos aquebrantou todos aqueles congregados, toda aquela irmandade,
pelo testemunho poderoso, e muitos até se converteram por ouvir esse testemunho, como o Senhor fala, como o Senhor roga. Você ouve no Novo Testamento: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Não é Paulo, irmão, é o Espírito Santo, os rogos do Espírito Santo. Mas que ouvidos temos ouvido? O que nós temos ouvido com os nossos ouvidos? Há muitas vozes no mundo. Meu irmão, minha irmã, nós vamos um dia dar conta do que nós temos ouvido e atendido em nosso coração. Quantas distrações, quanto engano, quanta sutileza do adversário para nos distrair do alvo, do propósito verdadeiro de Deus, e deixamos de fazer a obra verdadeira no Espírito. Muitas obras são feitas na carne, pelo homem, pela inteligência humana. Oh, meu irmão, minha irmã, não são obras verdadeiras, não são obras autênticas, porque não foi o Senhor e nem a voz de Deus que falou. Aquela criança estava morrendo. O Senhor se importa com uma criança morrendo, abandonada? Irmão, o Senhor se importa com o ser humano? O Senhor se importa? Sim, o Senhor se importa. O Senhor ama os povos. Deuteronômio 33:3, na verdade ama os povos, todos os santos, teus santos estão em tuas mãos, eles se colocam aos teus pés e aprendem e ouvem da tua palavra. Nós temos que colocar aos pés do Senhor e aprender dele, e ouvir a voz dele. Por isso temos que colocar aos pés dele, como Maria, como está lá no capítulo 10:38, irmãos, do livro de Lucas. Maria escolheu a melhor parte aos pés de Cristo. O Senhor disse, ela escolheu a melhor parte, ouvindo o Senhor, a voz do Senhor. Isso jamais lhe será tirado. Tudo será tirado, tudo se perderá, mas o que recebemos do Senhor jamais será tirado. Há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Capítulo 14:10 de 1 Coríntios. As ovelhas do Senhor saem do aprisco do domínio humano, do sistema mundano, e entra no rebanho do bom pastor e segue o pastor. Elas me seguem, elas ouvem a minha voz, e elas não atenderão voz estranha. Que o Senhor nos ajude, irmão, as vozes estranhas que nos levam ao pecado, às distrações, as coisas mundanas, malignas, sensuais, maldosas, licenciosas, nocivas, que tem maculado a fé, que tem maculado a consciência. Oh, Deus tenha compaixão, Deus nos ajude. Aquele irmão ouviu, estava orando, o Senhor falou claro, e pôde socorrer, e pôde atender alguém morrendo, uma criança morrendo. Quantos morrendo ao nosso redor, irmãos, e não temos ouvido o Senhor por falta de discernimento, por falta de ouvir a voz. Quantas pregações vazias porque não tem a voz do Senhor. Quantos louvores vazios porque só tem letras emocionantes, mas não tem a voz do Senhor, a unção do Senhor, a graça do Senhor. Irmão e irmã, que possamos se humilhar aos pés de Cristo, como Maria, se colocar aos pés, porque o Senhor ama os povos, Ele quer salvar os que estão ao nosso redor, nossos familiares, em vez de julgar, apedrejar. Irmão, saiba que o Senhor transforma o ímpio, o Senhor transforma ímpios em ovelhas, e elas seguirão o Senhor. E essas pessoas estão ao nosso redor, e quando elas são salvas, elas nos impressionam. Meu Deus, que mudança, que poder! Esse é o poder de Deus. Ele faz a obra, faz milagres maravilhosos quando ouvimos a voz. Uma senhora morrendo no hospital, estava morrendo de câncer. Está terminal, abriram ela e fecharam a operação, e ela estava morrendo, poucos dias para morrer. Eu estava na minha casa orando, também tive essa experiência. Eu ouvi claramente o meu nome, ele chama pelo nome, Vilmar. Tal demônio colocou o câncer nessa irmã, citou o nome dela. Numa guerra espiritual, expulsando um demônio na oração, e o Senhor disse, Vilmar, esse demônio que colocou o câncer na irmã. Meu irmão, minha irmã, pode acreditar no nome de Jesus Cristo. Tomo Deus como testemunha da minha casa. Daquela madrugada eu disse, maligno, demônio, tu foi revelado, agora sai do corpo dessa mulher, do corpo dessa irmã, em nome de Jesus. Meu irmão, ela voltou ao normal, se levantou da morte e passou a pregar o Evangelho com testemunho de poder, de vida.
Oh, irmãos, quantas maravilhas aconteceram, quantas almas foram salvas através desse testemunho da pregação dessa irmã. Porque ouvi a voz, porque ouvimos a voz, maravilhas acontecem, reavivamento, despertamento, famílias inteiras, vilas inteiras, cidades inteiras são salvas quando ouvimos a voz. O Senhor vai à frente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouça a voz, se coloque no Senhor. Vamos clamar pelo sangue, nos lavar e purificar as nossas consciências das obras mortas, para servir o Deus vivo, irmão, como está em 9,14 de Hebreus. Servir o Deus vivo é ouvir a voz, e ouvindo a voz, a alegria, a louvor. Não terá lugar para o mundo, para o pecado, para a carne, para Satanás. Seremos cheios do poder de Deus, e você será um instrumento útil na presença de Deus. Não irá naquele dia de mãos vazias, como aquele que enterrou o talento, que o Senhor reprovou e foi jogado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, mas vão multiplicar os talentos que o Senhor nos deu, como está no capítulo 25 de Mateus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. O determinante para nossas vidas, derrota, fracasso ou vitória e poder, o que é determinante é a voz que ouvimos. Cuidado, atente, quem está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12, ouvindo a voz do Senhor jamais cairemos, jamais seremos ludibriados, e ninguém vai cuidar de nós, irmão, ninguém vai cuidar de você. Quem está de pé, cuide para que não caia. Você cuida de você, eu cuido de mim. Amamos os irmãos e nos reunimos trazendo sempre algo novo em cada reunião, porque temos ouvido a voz, temos se quebrantado aos pés de Cristo como Maria, e o Senhor disse, ela escolheu a melhor parte, jamais será tirada. Marta, Marta, andas ansiosa com tantas coisas, preocupada com tantas coisas, mas uma só coisa necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte, irmãos? Está ali no capítulo 10, 38, 39, 40 de Lucas. Aos pés de Cristo a melhor parte, e nunca será tirada. Tudo passa, mas a minha palavra não passará. Ouça a palavra, ande na palavra, seja ungido pela palavra, fale a palavra. Deus te use onde você mora, na localidade que você serve a Deus. Que o Senhor nos ajude a entender que é Ele que chama para fora do aprisco da religião, para vivermos como igreja, como corpo de Cristo. Deus seja glorificado por essa tão grande libertação que só pode vir através da voz do Senhor. Deus abençoe. Inscreva no canal se você não é inscrito. Divulgue esse canal, deixe seu like. Um abraço, meus queridos, até a próxima. Até o próximo vídeo, fique com Deus.